Califórnia em chamas. Ventos fortes alimentam incêndios florestais no sul do estado e já há vítimas fatais. Jorge Santos alega não ter dinheiro e tenta atrasar sentença e multas por fraude em New York City. Justiça brasileira cobra explicações de gigante de tecnologia norte-americana sobre o fim da checagem de fatos nas redes sociais. Brasileira conquista a cobiçada bolsa para participar de um programa da ONU aqui nos Estados Unidos. E você vai conhecer um brasileiro que dá vida às águas em um novo filme da Disney, Mufasa, o Rei Leão. Onde transformar imaginação em cenas quase que reais é resultado da soma de experiências e sensações que o catarinense de Florianópolis acumulou na época em que era aventureiro apaixonado por expedições radicais. Olá, boa noite. Boa noite. O sul da Califórnia queima em chamas. Desde ontem, ventos fortes estão alimentando os incêndios florestais próximos a Los Angeles e fazendo o fogo avançar sobre as casas. Mais de 1.000 estruturas já foram completamente queimadas e até o momento as autoridades confirmaram a morte de 2 pessoas. A situação é de extremo perigo e desespero, como nos mostra a Eloaura Zen. Foi assim que o dia amanheceu em Los Angeles. E a imagem assustadora foi só a primeira do dia. A cidade mais populosa do país foi tomada por chamas e por uma densa fumaça das queimadas que tornaram o dia em noite. Segundo o Cal Fire, os 4 incêndios florestais que se espalham rapidamente pelo sul da Califórnia são massivos e estão completamente fora de controle. As autoridades já chamam essa queimada de a mais massiva da história do estado. Os moradores da região estão em pânico. I'm very nervous. I just have one bag to pick. It's fine, Mom. Just get out of the house. Turn the car keys. Mom? I cut my finger too. Por todos os lados, essas são cenas de desespero. Enquanto o fogo mostra sua potência, há quem se arrisque para salvar alguma coisa. Até o momento, mais de 1.000 casas já foram consumidas pelo fogo e pelo menos 2 pessoas morreram em decorrência das queimadas. Aqui no sul do estado, mais de 80.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e a energia elétrica foi cortada, deixando 300.000 moradores sem luz. Muitos brasileiros que vivem em Los Angeles estão assustados. Eu moro aqui em Los Angeles faz 6 anos e aqui eu estou na sacada do meu apartamento e ali dá para ver o foco, né, dos incêndios de Palisades. É muito triste ver o que está acontecendo, eu nunca vi, eu já fui evacuada, eu morava em Palisades também, no meu primeiro ano aqui na Califórnia, mas eu nunca vi algo nessas proporções, assim. Eu estou muito preocupada, eu tenho amigos que provavelmente perderam as casas, eles foram evacuados, mais de 3 famílias que são amigas próximas. O vento está muito forte, como vocês estão vendo, eu vim aqui na sacada só para poder gravar e é muito triste, assim, ver que até o bairro de Santa Mônica agora, na parte norte, está sendo evacuado. Eu nunca vi isso, acho que nunca em uma história recente aqui de Los Angeles isso aconteceu. Todos os incêndios que hoje tomam conta do sul da Califórnia começaram ontem e foram alimentados pelos fortes ventos que castigam a região. She came out. I'm sorry. O ator James Wood, assim como muitas outras estrelas de Hollywood, precisou abandonar sua casa e disse estar absolutamente devastado e que nunca pensou que viveria o que chamou de verdadeiro inferno. Os governos federal e estadual estão unidos nos esforços de enfrentamento da tragédia que assola a Califórnia. O presidente Joe Biden disse que já instruiu o Departamento de Defesa a fornecer rapidamente pessoal adicional de combate a incêndio e disse que outros recursos também estão a caminho de Los Angeles, que está em estado de emergência.
Mudando de assunto, professores e pais estão preocupados com a notícia de que a Polícia de Imigração pode começar a fiscalizar escolas públicas em busca de alunos sem status legal. Principalmente em Nova York. Alguns colégios já estão adotando guias e protocolos de conduta para que funcionários saibam o que fazer quando os agentes do ICE aparecerem. Os diretores de várias escolas públicas já anunciaram que são contra essa medida, que será adotada a partir deste ano pelo ICE. Professores e funcionários estão sendo orientados a não liberar a entrada do ICE no campus estudantil. Os agentes devem esperar na porta, enquanto o colégio vai acionar o distrito escolar, advogados e ONGs de imigração. A ideia dos colégios é proteger os alunos que são vulneráveis. O último levantamento apontou que só em Nova York existem mais de 40 mil alunos imigrantes nos colégios públicos. Vários distritos escolares do país e assistentes sociais também destacaram que a lei norte-americana garante a qualquer criança com ou sem status legal o direito à educação. Essa norma também impede que agentes de imigração entrem nas escolas para prender qualquer pessoa e proíbe que os centros de ensino compartilhem informações sobre os alunos. O presidente eleito, Donald Trump, que toma posse no dia 20 de janeiro, já anunciou que a Polícia de Imigração vai buscar apenas por imigrantes com histórico criminal e que indocumentados trabalhadores não serão deportados. Ainda falando de imigração, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem um projeto de lei que pode dificultar a vida dos imigrantes aqui no país. A nova regra visa a prisão e deportação de imigrantes em situação irregular, acusados de crimes não violentos, como roubos e furtos, aqui no território norte-americano. O texto foi aprovado na Câmara por 264 votos, incluindo republicanos e também democratas. O projeto recebeu o nome de Laken Riley, em homenagem à estudante que foi assassinada dentro de uma universidade da Geórgia por um indocumentado. A medida segue agora para a votação do Senado, que está sob controle dos republicanos. Eles possuem 53 cadeiras. Para ser aprovado, o projeto de lei precisa de apenas 7 votos democratas. Depois do intervalo, Jorge Santos alega não ter dinheiro e tenta atrasar sentença e multas por fraude em Nova York. E Justiça Brasileira cobra explicações de gigante de tecnologia norte-americana sobre o fim da checagem de fatos nas redes sociais. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. E ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. O filho de brasileiros, Jorge Santos, que foi expulso do Congresso dos Estados Unidos, voltou a ser destaque na imprensa norte-americana. Ele entrou com um pedido na justiça para adiar a sentença dos crimes federais até o verão deste ano, e isso irritou os promotores. Em agosto do ano passado, Jorge Santos assumiu a culpa das 23 acusações criminais, incluindo fraude financeira, para evitar o julgamento. O Tribunal de Nova York ficou de anunciar no dia 7 de fevereiro a sentença de Santos, que inclui também o pagamento de mais de $1 milhão em multas, restituições e confiscos. Mas o filho de brasileiro quer que a justiça espere até junho. O ex-deputado alega que não tem dinheiro para cumprir esse acordo judicial e os promotores chamaram essa alegação de mais uma mentira. É que o Ministério Público norte-americano afirmou que Jorge Santos tem mais de $400 mil em uma conta corrente. Eles afirmam que o filho de brasileiros conseguiu esse dinheiro com as gravações publicadas num site de compartilhamento de vídeos e também num podcast polêmico. Santos começou a fazer as gravações em dezembro de 2023, depois de ter sido o 6º membro da história da Câmara a ser destituído por uma série de crimes. Mudando de assunto, o Ministério Público do Brasil pediu explicações a Mark Zuckerberg, CEO da Meta, pelo fim da checagem de fake news nas redes sociais. A empresa tem 30 dias úteis para se manifestar. A ordem foi emitida logo depois do anúncio público do empresário sobre as mudanças que a companhia estava fazendo em relação às políticas de moderação de conteúdo e que podem impactar diretamente os usuários e mudar muita coisa na web. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram.
Em um vídeo publicado na internet, Mark Zuckerberg, de 40 anos, afirmou que era hora de voltar às raízes, à liberdade de expressão, e que por isso estava cancelando os verificadores de fatos. Ele justificou a ação dizendo que as moderações de conteúdo tinham ido longe demais. Vamos simplificar as nossas políticas de conteúdo e eliminar um monte de restrições sobre temas como imigração e gênero, que estão fora de sintonia com o discurso dominante, disse ele. A ideia, segundo o CEO, é fazer com que os próprios usuários fiscalizem uns aos outros, mas especialistas dizem que esse modelo pode ser uma faca de dois gumes, pode atrair ou afastar usuários e anunciantes, além de abrir uma porta perigosa das plataformas para fake news, afetando todos os aspectos da vida política, social e econômica de um país. Isto vai criar uma onda de mentiras incontestadas, aumentando a propagação do ódio, ameaçando a integridade das nossas comunidades, a nossa democracia, prejudicando a saúde pública e os nossos filhos, afirmou Iran Ahmed, CEO do Centro de Combate ao Ódio. Ele chamou Zuckerberg de irresponsável. Uma preocupação muito grande que é levada quando se trata de moderação de conteúdo, a propagação de fake news, a propagação de mensagens de cunho político que porventura tenham como objetivo desvirtuar, ou seja, propor informações falsas para aqueles usuários de forma direcionada, mudando muitas vezes uma opinião política ou até mesmo uma opinião sobre acontecimentos geopolíticos que nós temos a oportunidade de presenciar, como por exemplo as guerras. Nas guerras que nós temos, guerras e conflitos que nós temos presenciado nos últimos tempos, a internet e principalmente as redes sociais têm servido inclusive para grupos mais agressivos. No próximo bloco, Justiça acusa 6 empresas de imóveis de manipular valores de aluguéis em 43 estados. E vai um cafezinho? Estudo revela qual é o horário perfeito para absorver os benefícios dessa bebida. O Departamento de Justiça e 10 estados norte-americanos acusaram 6 grandes administradoras de imóveis de parceria ilegal e conspiração para manipular e manter os valores dos aluguéis altos. Eles alegam que as empresas estão agindo de má fé em 43 estados do país. As companhias compartilharam informações confidenciais, estabeleceram preços alinhados e obtiveram lucro sobre a população. O governo acusa as empresas de locação de usarem um algoritmo para estabelecer preços alinhados de aluguel e, com isso, manter os valores altos, evitando uma redução dos preços, mesmo com a queda da inflação. O Departamento de Justiça alega que esse processo ilegal surge no momento em que os inquilinos do país estão sofrendo com uma forte alta dos aluguéis e as consequências de um mercado implacável. Os números recentes mostram que metade dos locatários gastou mais de 30% da sua renda em aluguel e, por causa dos preços altos, mais de 1,5 milhão de pessoas acabaram sendo despejadas no ano passado. Investigações apontaram que 6 empresas que alugam coletivamente mais de 1.300.000 casas em 43 estados do país conspiraram para evitar a redução dos valores das moradias, visando lucro e prejudicando a população. 10 estados e o Departamento de Justiça entraram com um processo judicial contra essas administradoras, que até agora não se manifestaram. Agora a gente fala de uma paixão brasileira, o café. Você sabia que o momento em que a gente bebe ele pode influenciar a nossa saúde? Por isso, se você quer aproveitar os benefícios do cafezinho, é bom checar o relógio na próxima vez que você quiser pegar uma xícara. Ao longo dos anos, muitas pesquisas comprovaram que o café pode aliviar o estresse, fazer bem ao cérebro, reduzir dores de cabeça, produzir um efeito anti-inflamatório no corpo e ainda diminuir o risco para certas doenças, como câncer, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Mas agora um novo estudo sugere que o horário que você bebe o café determina se você colhe os benefícios dessa bebida. Os cientistas publicaram na revista científica European Heart Journal os resultados da pesquisa que comprovou o seguinte: pessoas que tomam café entre 4 da manhã e meio-dia apreciam mais os benefícios dessa bebida à saúde.
Já aqueles que consomem o café no restante do dia não apresentaram mudanças ou alterações, somente o estímulo da cafeína. Ou seja, essas pessoas não se beneficiam do poder do café para a saúde. Ainda não se sabe se ocorre o contrário, se essas pessoas são, na verdade, prejudicadas pelo consumo. Por isso, mais pesquisas estão sendo feitas. Até agora, com os resultados encontrados, os cientistas dizem que há uma certeza que manter padrões de horários alimentares pode ser o segredo para muita coisa relacionada à saúde. Ainda sobre o cafezinho, eles lembram: a recomendação diária da bebida para melhorar o metabolismo, prevenir doenças e estimular a mente é de 400 miligramas, o que equivale a cerca de 5 xícaras pequenas. E as autoridades norte-americanas alertaram que as bebidas alcoólicas podem ser tão ou mais perigosas que o cigarro. Elas aumentam o risco para pelo menos 7 tipos diferentes de câncer. Só aqui nos Estados Unidos, por ano, o álcool é responsável por cerca de 100 mil casos de câncer e 20 mil mortes. A OMS classifica as bebidas alcoólicas como um cancerígeno do tipo 1, o nível mais elevado, ao lado do tabaco e do amianto. O Departamento de Saúde Pública do país recomenda que as fabricantes dessas bebidas coloquem alertas nos rótulos igual aos maços de cigarro. Segundo o órgão, o álcool é uma das principais causas evitáveis de câncer e que a grande maioria da população desconhece essa informação. Por isso, a necessidade de alertar e educar os jovens para os riscos futuros. A seguir, a gente mostra a história de uma brasileira que conquistou uma cobiçada bolsa de estudos aqui nos Estados Unidos. A gente mostra para vocês também quem é o brasileiro que dá vida às águas em um novo filme da Disney, Mufasa, o Rei Leão. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Após ganhar o Globo de Ouro, levando para o Brasil esse reconhecimento inédito da indústria cinematográfica mundial, a atriz brasileira Fernanda Torres está com a agenda lotada. Ela foi anunciada como convidada de um dos talk shows mais vistos dos Estados Unidos. Amanhã, ela estará no sofá de Jimmy Kimmel para falar sobre esse momento incrível da sua carreira. O programa da rede ABC é um dos mais importantes aqui dos Estados Unidos, famoso por receber somente superestrelas. A protagonista de Ainda Estou Aqui diz que está vivendo tempos incríveis, que aqui nos Estados Unidos, em eventos de Hollywood, se sente na Disneylândia e que quer conhecer todo mundo. E os brasileiros já sabem que a entrevista vai render, porque a Fernanda Torres é quase um meme ambulante e costuma conquistar entrevistadores e plateias com a sua autenticidade. A entrevista é mais um compromisso da Fernanda na campanha que ela está fazendo aqui no país para o Oscar, que acontece no começo de março. Agora é hora da previsão do tempo. Vou te convidar para vir com a gente aqui no nosso telão, checar as temperaturas previstas para amanhã. A gente começa lá pela região da Nova Inglaterra, em Boston, mínima de 23. Em Nova York, mínima de 24 e Washington, 17. A previsão é de sol em Charlotte e tempo encoberto em Atlanta, onde amanhã também tem bastante frio na previsão. Na Flórida, a gente já vê as temperaturas mínimas mais baixas, atingindo até 34 em Jacksonville. Em Houston, mesma temperatura, a previsão é de bastante chuva dessa faixa até San Antônio, né, Ruth? Pois é, mínima de 36 nessa área, máxima de 39. El Paso vai ter neve, gente. Olha, mínima de 29, máxima de 42 graus Fahrenheit. Albuquerque, tempo encoberto, não tem sol, mas também não tem chuva, mínima de 23 graus. Phoenix também, o sol não aparece por lá, máxima de 38. Los Angeles, a gente tem sol brilhando com máxima de 72 e muita ventania nessa área. Las Vegas, sol entre nuvens, mínima de 38. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 44. Máxima de 62. Agora olha só essa história que inspiradora. Uma adolescente de apenas 14 anos de idade está chamando a atenção por ter sido uma das poucas brasileiras selecionadas por universidades norte-americanas para a realização de um sonho. Pois é, participar de simulações das Nações Unidas aqui nos Estados Unidos. Já tem 2 universidades de peso aqui do país querendo essa brasileirinha de talento e competência participando do próximo debate mundial. Fui aceita para um programa de Harvard e um de Yale. As universidades de Harvard e Yale, que realizam as simulações da Assembleia Geral da ONU mais disputadas do mundo, já indicaram que querem a carioca no seu programa, que vai acontecer agora, no dia 21 de janeiro.
é incrível, é uma honra e ao mesmo tempo traz uma grande responsabilidade para mim, sabe? Mas participar de programas como esses, com certeza é resultado do que eu plantei lá atrás, do esforço, da dedicação, do suor que eu tive até chegar aqui e prever tudo isso sendo colhido. Então é incrível, mas isso também mostra que cada vez mais jovens da minha geração, parte dos jovens, tem se interessado por essa área, se interessado pelas oportunidades acadêmicas internacionais e que encontram a paixão, algo que você se interessa e quer mais, se interessa por algo que é internacional, que é de fora e pelos estudos também. Acho que é incrível, porque isso mostra que a idade não é um limite. Nem parece, mas Lavínia só tem 14 anos. Essa jovem com desenvoltura impressionante e domínio de raciocínio sabe falar sobre economia, geopolítica, meio ambiente, crises e soluções para problemas mundiais. Ninguém da minha família exerceu algum cargo político, mas eles sempre se interessavam por essa pauta. E aí eu acabei sendo influenciada e acabou que eu comecei a gostar disso, sabe? Além disso, acho que algo que foi muito importante para mim também foi a escola, porque eu sempre gostei de geografia, história. Eu tive 2 professores incríveis, né, de história e geografia, que assim me fizeram me apaixonar por essas matérias, que são muito similares e muito relacionadas à geopolítica, à política. Então, foi algo que chegou a um ponto que eu pensei, o que mais além disso, sabe? Não tem outra coisa mais perfeita para mim do que isso, porque eu sempre me interessei em falar em público, em liderança, em política. Então, por que não entrar nesse ramo acadêmico e estudar mais sobre isso? Será a primeira viagem internacional dessa carioca de talento para participar de debates com mais de 4.000 jovens do mundo inteiro. Mas esse sonho tem um custo alto e a brasileirinha não consegue arcar sozinha. E pelo fato deles serem presenciais, isso exige muitos custos, né, de transporte, hospedagem, a própria taxa de inscrição. E por isso, quem quiser contribuir, quem quiser ajudar, eu criei uma vaquinha para cobrir parte desses custos, né, que são muito altos, e para você me ajudar a realizar esse sonho. Lavínia vai representar o Brasil nesse mega evento internacional. Ela já pensou nessa responsabilidade e não esconde o orgulho e a vontade de ir longe. É gratificante saber que eu posso contribuir para essa imagem do Brasil e eu vou poder mostrar que o Brasil pode sim se destacar independentemente do cenário global. Eu tenho um grande sonho, né, de estudar fora por meio de uma universidade com bolsa. E aí, quem sabe, eu conquista isso mais na frente e vai ser incrível, com certeza. Quem quiser ajudar essa carioca pode procurar na internet a vaquinha com o nome Lavínia em Harvard e Yale. E agora você vai conhecer quem é o brasileiro que dá vida às águas do novo filme da Disney, Mufasa, o Rei Leão. Diogo Guerreiro é especialista em efeitos visuais e contou à repórter Carla Marinho, em uma entrevista exclusiva, como ele trouxe a vivência com a natureza brasileira para essa superprodução. Long before they became legends, Mufasa and the prince who would come to be known as Scar became brothers. A riqueza de detalhes do lançamento da Disney Mustafa, o Rei Leão, levantou uma dúvida entre críticos de cinema. Afinal, o filme é um live action ou uma animação? O cenário realístico, que parece ter sido gravado na savana africana, foi feito com CGI, Computer Generation Imagery, uma tecnologia que está dominando as telonas. E no filme, praticamente todas as cenas de água foram feitas por um brasileiro. Diogo Guerreiro, de 43 anos, foi descoberto por Hollywood depois de um post nas redes sociais. Foi todo feito com simulação de fluidos, das ondas, porque também sempre foi o que mais me atraiu. E essa empresa, a principal base dela é em Montreal, no Canadá. E ele me convidou, sem eu saber para que filme que seria. Tinha algumas demandas, mas que eu sabia que com certeza seria um filme muito grande. E aí, chegando lá, eu comecei a trabalhar imediatamente no filme do Pinóquio, nesse novo filme do Pinóquio que é com Tom Hanks, fazendo também as partes de água do filme. Mas logo depois, o Departamento de Efeitos Visuais me convidou para participar do novo filme do Rei Leão, que é o Mufasa.
e durante 2 anos eu trabalhei nesse filme. O dom de transformar imaginação em cenas quase que reais é resultado da soma de experiências e sensações que o catarinense de Florianópolis acumulou na época em que era aventureiro apaixonado por expedições radicais. Diogo estabeleceu um recorde mundial pela mais longa jornada de windsurf, com mais de 8.000 quilômetros percorridos. Ele também já enfrentou a fúria do gelo na caminhada de costa a costa da Groenlândia. Mas foi na maior e mais longa aventura, a volta ao mundo de veleiro, que ele se especializou na realidade virtual. Paralelamente a essa viagem, eu até no barco, eu comecei a estudar muito sobre filmes, sobre filmagens, sobre produções, inclusive sobre computação e também sobre esse universo do 3D, né? Durante a viagem eu construí um barco na minha cabeça, eu queria dar vida àquela imagem através do computador. No fundo, está tudo ligado ao fato de como que a gente quer dar vazão àquilo que queima dentro da gente, né? E para mim, essa vazão era a minha imaginação. E eu consegui satisfazer isso tanto fisicamente dando a volta ao mundo e fazendo essas aventuras, quanto dentro, na frente do computador. E a carreira de sucesso nas telonas não é empecilho para esse eterno aventureiro, que já planeja a nova jornada, só que desta vez com uma tripulação especial, a esposa e a filha. Na verdade, a gente tem que acreditar no que a gente quer e pensar que o final da história é que a gente está escrevendo sempre uma história. É a história da nossa vida e essa história tem que ser a história mais fascinante e incrível que a gente pode escrever. Que demais! O Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora com mais um capítulo de Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite.